Senhores e senhoras, nossa proposta de hoje será utilizar aqui um potenciômetro, um resistor variável, para simular uma grandeza física. Meu potenciômetro de 10K aqui no caso, mas eu poderia também colocar de 1 a 10K, ou fique à vontade aí quanto aos valores, ele deverá estar ligado ao 3.3 volts. Aqui na minha Shield, eu já deixei uma entrada para 3.3 volts. Dessa forma, eu não vou ter problemas aí na conexão, nada de protoboard, nada disso. Um lado eu coloquei no 3.3, outro lado eu coloquei no GND. Meu pino central, o pino central aqui do meu potenciômetro, eu coloquei ele aqui no pino 34. Conforme o esquema aqui da lousa. Meu pino 34 vai receber um sinal de 0 a 3.3 volts. Muita atenção. Esse sinal não pode ultrapassar 3.3 volts. Senão você poderá destruir aí o seu ESP32. Criaremos um código aqui utilizando a ideia do Arduino para ler esse valor de 0 a 3.3 e, através de um conversor AD de 12 bits, me gera um sinal de 0 a 4095. Ou seja, quando a minha tensão aqui no pino 34 for 0 volts, eu terei um valor de 0. Quando a minha tensão aqui no pino 34 for 3.3, que é o máximo que ela suporta, eu terei aqui 4095. Esse valor acontece por conta do ESP32 ser uma entrada, ter 12 bits. Seu conversor AD ter 12 bits. Dessa forma, 2 elevado a 12 dá 4096. Como ele conta o zero, 4095. Essa é a proposta. Ao final, ela ficará dessa forma. Pronto, pessoal. Então, estou aqui no meu monitor serial já. Minha placa já está devidamente conectada. Agora eu vou aumentando aqui girando o meu potenciômetro, né? Como se fosse o nível que está subindo. Até que ele chega no seu valor máximo. Olha lá, 100%. Diminuindo, também diminui. Essa leitura acontece a cada meio segundo. Vamos ver isso aqui lá no Plotter. No Plotter acontece a mesma coisa. Vou girando aqui o meu potenciômetro. Ele já vai fazendo a leitura lá no meu gráfico. Então agora ele está em 100%. Vou diminuindo. Ele também diminuirá da mesma forma. Bom, senhores, essa é a proposta de hoje. Se essa proposta te interessa, então vamos ao código. Bom, senhores, já estou aqui com a minha sketch aberta, tá? É o nosso padrão aí, iniciar sempre do zero. Aqui eu tenho meu setup, aquilo que vai rodar somente uma vez. Dentro desse meu setup, eu vou precisar definir aqui a minha comunicação serial. O comando aqui é o serial.begin, que vai startar a minha porta serial. Na minha velocidade, no caso do ESP32, ela é de 115.200. Fica muito atento, tá? Códigos do Arduino trabalham com 9.600. Isso vai comprometer lá a minha comunicação serial. Joia. Agora eu já vou aqui direto para o meu loop. O loop é aquilo que vai rodar repetidamente. Aqui no loop, eu quero fazer uma leitura analógica do potenciômetro que foi colocado lá no meu pino 34. Para isso eu preciso do seguinte comando: análogo read. E aqui dentro eu tenho que colocar o pino que eu quero ler. No caso do meu potenciômetro, ele está no 3,3 volts.
no 0 volts e o pino central dele está no pino 34. Então esse é o pino que fará a leitura do meu sinal analógico. Lembrando que ele é um conversor de 12 bits que me dará um sinal de 0 a 4095. Porém, esse valor lido ele tem que ser colocado dentro de uma memória. Nós vamos colocá-lo aqui dentro de uma variável, que eu vou chamar essa variável de dados. Então, tudo que o meu pino 34 lê será colocado dentro dessa minha variável, que eu estou chamando aqui de dados. Você pode dar o nome que você quiser. Porém, se eu mandar compilar, ele já vai dar erro aqui. Então, eu precisarei informar para o meu Arduino que esse dados é uma variável e o tipo que será essa variável. Eu quero ler aqui números inteiros, tá? Esse é o nosso objetivo. Se eu quisesse ler números quebrados, né, eu colocaria o float, mas nesse caso não é necessário. E o nome da minha variável, que eu chamei de dados. Simples assim. Agora que eu estou lendo, eu preciso imprimir esse valor em algum lugar. Nesse primeiro momento, esse valor será impresso no monitor serial. Para imprimi-lo no monitor serial, o comando é serial.print ln para que ele pule uma linha. Abre aqui um parênteses e aqui dentro você vai colocar o nome da sua variável, a mesma que nós definimos lá em cima, a mesma onde ficarão os dados lido pelo análogo read, vou colocar aqui dentro. Então, Ctrl C, Ctrl V, ou escreve simplesmente dados ali. Já posso colocar aqui um ponto e vírgula e já posso até mandar compilar. Porém, ele vai ficar lendo esses dados numa velocidade muito rápida. Então, eu vou colocar aqui um delay somente para que eu possa administrar aí o tempo de leitura do meu potenciômetro. Então, eu vou colocar um delay de 500 milissegundos. Dá meio segundo. Beleza. Agora eu já posso descarregar esse código. Primeiro verificar se eu não cometi nenhum erro. Em princípio não. Vou verificar a porta. Aqui, ó, aproveitando o ensejo, a autoformatação, tá? Você deixa ele mais otimizado, mais organizado. Você vem aqui, ó, ferramentas, seleciona a placa que você vai estar trabalhando, você tem que ter instalado ela. Você vê aqui a ESP32 e ESP32 Dev Model. Ela está aqui, ó. Se você trabalha com várias placas, você precisa ficar mudando. Eu trabalho mais com ESP, então dificilmente eu mudo. Aqui, ó, ainda em ferramentas, você tem que verificar a porta de comunicação. Então, quando você plugar o seu ESP32 na porta serial do seu PC, ele vai criar aí uma porta para você. Nesse caso aqui, ó, apareceu para mim a porta COM23. Eu vou clicar nela e está feito. E agora eu vou simplesmente descarregar o meu código. Ou carregar o meu código lá na minha shield, no meu ESP32. Foi bem rápido, é um código bem pequeno, né? Agora eu vou abrir aqui o monitor serial. Ele já está lendo o valor. Eu vou mexer aqui no meu potenciômetro. Ele está em 0. Vou aumentando ele. Olha só. E ele vai até o 4095. Muito bom. Outra coisa que foi prometido foi o plotter. Então aqui, ó, eu tenho um monitor serial, que é esse que os senhores estão vendo. E também tem um plotter aqui. Então se eu abrir aqui o plotter, ele já vai ficar gerando aqui um gráfico. Vou fazer as alterações aqui, ó. Vou deixar ele no 0. Então ele está lá no 0. Vou aumentar.
ele vai aumentando também. Está no máximo e ele vai parar lá no máximo lá. Deixa ele mais ou menos aqui, ó. Aí, ó. Muito bom. Esse interpolate aqui, ó, é para você deixar os cantos aí mais arredondados, tá? Então ele vai fugir, não vai dar alguns bicos. Depende muito do tipo de processo que você está trabalhando. Ou do que você quer também, né? Agora eu vou dar uma melhorada nisso, tá? Então vou minimizar aqui o meu gráfico, ou melhor, vou fechar ele. Vou dar porque aqui, ó, ele está mostrando lá o valor de 4.095. Esse valor aqui é legal, bacana, mas o que ele representa, né? Então nós precisamos colocar mais algumas coisinhas aqui. Então aqui eu quero escrever o que significa esses dados. Tá? Então pode ser uma variável de processo, por exemplo. Então aqui, ó, o comando é o mesmo de baixo, tá? Serial.print ln. Na verdade, eu não vou colocar o ln para que ele escreva os dados na frente do que eu colocar aqui, ó. Por exemplo, eu vou ler aqui o nível. Tá? Nível igual a um determinado valor. O valor será esse dados que está aqui. Também posso colocar aqui, ó, em porcentagem. Então vou dar mais um pulo aqui, ó, pular mais uma linha, vou tirar esse ln daqui também, para que o porcentagem também apareça aqui na frente. Então o comando é o mesmo, serial.print ln, agora sim ln, porque agora eu quero pular a linha. Abre um aspas duplo aqui, né, e coloca o sinal de porcento. E o ponto e vírgula. Aqui também. Vamos verificar novamente. Vou descarregar direto. Vamos ver como ele vai ficar. Olha só. Vou mexer aqui no meu potenciômetro. Top. Vamos abrir o plotter. Beleza. Só que tem um probleminha ainda. Esse valor que ele está lendo é de 0 a 4.095, tá? Eu quero ler de 0 a 100%. Vou fechar isso aqui. Então vou realizar aqui, ó, uma operação matemática. Eu vou criar uma outra variável. E essa outra variável, também do tipo inteira, ela chamará nível. Melhor, vamos aproveitar e vamos colocar um float. Tá? Nível. Essa minha variável nível vai me ler um valor de 0 a 100%. Representando aí uma variável de processo qualquer, tá? Então aqui eu estou printando os dados. Beleza. Essa minha variável nível, ela será igual aos dados que eu estou lendo, que é um valor que vai de 0 a 4.095, multiplicado por um valor de uma constante, tá? Essa constante eu preciso defini-la ainda. Vamos abrir aqui uma calculadora. Vamos fazer 100 dividido
por 4.095. Olha só, esse número aqui mesmo. Vou copiar ele inteiro, Ctrl C, minimizar a calculadora e deixar ela ali. Vou colar ele aqui. Ó. O único cuidado que você tem que ter é de que ele não aceita essa vírgula, tá? Tem que ser ponto, que é o padrão lá americano. Ponto e vírgula. Só que agora eu não quero mais ler a minha variável dados ali no serial print. O que eu quero ler é a variável nível. Então aqui, ó, eu vou colocar nível. Agora é para ele apresentar o resultado do nível de 0 a 100%. Vamos carregar o código lá. Show de bola. Vou girando aqui, ó, vou colocar ele, ó, tá em 100%. Vou diminuindo 0%. Vamos ver o nosso plotter. Observe que ele até mudou o range aqui de trabalho, tá? Ele está indo de 0 a 100%. Bom, senhores, espero ter agregado aí mais algum valor aí para as nossas aulas, tá? Então, faça agora o seu projeto, trabalhe ele da forma que você desejar. Fui. Se você está achando essa aula útil e quer aprender ainda mais, inscreva-se no meu canal para não perder nenhum dos meus próximos vídeos.